Durante entrevista coletiva do Ministério da Saúde sobre o enfrentamento da pandemia, o secretário executivo adjunto Elcio Franco respondeu a uma pergunta da velha imprensa sobre o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. O jornalista sugeriu que, por não ser médico, o ministro não poderia assinar as recomendações do Ministério da Saúde. Franco explicou ao jornalista que a função de um ministro não é a de um médico e que o general conta com uma equipe altamente qualificada que concluirá o trabalho que vem sendo desenvolvido há várias semanas. Assista. Desculpa. O ministro interino vai atuar na gestão da pasta e, no caso do coronavírus, vai definir estratégia de tratamento médico, embora não tenha formação em medicina. Se sim, com base em que critérios o protocolo de atendimento dos pacientes será alterado? O segredo da gestão é saber usar a sua equipe e, como eu coloquei, o Ministério tem um corpo técnico de excelência, profissionais com currículo reconhecido na comunidade científica, e é se valendo desses técnicos que estão sendo, já há algum tempo, elaboradas as orientações a que eu me referi anteriormente. Elas estão sendo, nesse momento, estão em fase de finalização e sendo pactuadas com conselhos para que sejam divulgadas. Então, nós não temos o ministro interino inferindo ou determinando alguma ação que foge da sua área de conhecimento, mas fazendo uso dos técnicos, de experiências que acontecem no Brasil e no mundo e alinhado com a comunidade científica. Então, essas orientações serão elaboradas dessa forma e de uma maneira de pactuação com conselhos. Gostaria de informar que o Ministério da Saúde ele tem trabalhado diuturnamente, além das ações de rotina e das ações para combate à Covid, na elaboração de orientações para avaliação de risco, que vai ser uma ferramenta para uso dos gestores, nas orientações para o manejo de pacientes com a Covid-19, com anexos abordando o aspecto de fármacos, equipamentos e pessoal, e orientações para massificação de testagem e ampliação do diagnóstico para a Covid-19. São trabalhos que vêm sendo feitos diuturnamente, há várias semanas, tendo o pessoal trabalhado de segunda a segunda, presencialmente em reuniões ou em home office, de manhã, de tarde e de noite. E nós vamos apresentar alguns dados relativos ao apoio a estados e municípios. Até o presente momento, foram repassados pelo governo federal ao Brasil 37,9 bilhões de reais, sendo 5,3 bilhões exclusivos para a Covid. Esse recurso destinado à Covid, volta por favor, ele se destinava e se destina a que estados e municípios se preparem para o enfrentamento à Covid. Ou seja, além dos recursos regulares do SUS, do financiamento do SUS para atenção primária, para a alta e a média complexidade, foram destinados recursos para que os entes federativos se preparassem para o enfrentamento de acordo com a realidade de cada localidade, comprando equipamentos, comprando insumos, EPI, contratando pessoal, ampliando a estrutura existente, baseado nas suas necessidades, para se preparar para o enfrentamento e aumentar a sua capacidade de resposta à Covid-19. Por favor, próximo. Para o estado do Ceará, como rotina, o estado recebeu 234,8 milhões e somente destinado à Covid recebeu um adicional de 75,3 milhões.
A capital, cidade de Fortaleza, recebeu 466,8 milhões como rotina e 79,5 milhões destinados ao enfrentamento à Covid. E os municípios do interior, cerca de 900 milhões de rotina e pouco mais de 80 milhões para o enfrentamento à Covid. Um total geral de 1,8 bilhões de reais. Além disso, embora seja responsabilidade pela organização tripartite do SUS, está bem caracterizado na Lei 8080, é responsabilidade de estados e municípios, de acordo com a sua estruturação, aquisição de respiradores, de EPI, contratação de pessoal, foram destinados ao Ceará 75 respiradores, 2.852.000 e mais algumas unidades de equipamentos de proteção individual. E foram habilitados 200 leitos de UTI. Eu lembro que, antes do advento da Covid, um leito de UTI, ele era faturado quando utilizado. Então, se havia um paciente internado no leito de UTI, ele recebia, à época, uma taxa de um montante de R$800. No advento da Covid, também, como forma de oportunizar uma capacidade de resposta, esses leitos habilitados estão sendo financiados com o valor de R$1.600, 30 dias por mês, independente de estar ocupado ou não. E assim, o Estado e o município conseguem se preparar em melhores condições, contratar intensivistas, adquirir equipamentos para poder conduzir essa ação de enfrentamento. Próximo, por favor. O Estado do Maranhão recebeu como rotina 174 milhões pelo SUS. E para o enfrentamento à Covid, 59,5 milhões. A capital, São Luís, 168 milhões de rotina e 29,9 milhões para o enfrentamento à Covid. E municípios do interior, cerca de 750 milhões de rotina e quase 60 milhões para o enfrentamento à Covid. Um total de 1,23 bilhões de reais. Respiradores, foi feita uma nova entrega, vão chegar dia 18 de maio, 25 respiradores. EPI, 2.165.853. Desculpa. Leitos habilitados de UTI, 110. Além dos leitos que já existiam anteriormente, que estavam habilitados e passavam pelo sistema de faturamento e financiamento pelo SUS. Por favor. Pernambuco, 630 milhões de rotina, 157 milhões para enfrentamento à Covid. A capital, Recife, 175,6 milhões. E para enfrentamento à Covid, 23 milhões. E os municípios do interior, rotina, cerca de 850 milhões. E para enfrentamento à Covid, cerca de 55 milhões. Totalizando 1,88 bilhões de reais. Além disso, foram destinados 50 respiradores, uma nova entrega dia 17 de maio de 35, 2.959.262 equipamentos de proteção individual e foram habilitados 276 leitos de UTI. Rio de Janeiro, rotina 308,9 milhões ao Estado e Covid 144,2 milhões de reais. A capital recebeu 666,9 milhões de rotina e 87,8 milhões para enfrentamento à Covid. Municípios de interior, cerca de 1,6 bilhões de rotina e 160 milhões para o enfrentamento à Covid. Um total de quase
3 bilhões de reais. 150 respiradores distribuídos e mais uma nova entrega que vai ocorrer dia 18, de 56 mais 56 respiradores, totalizando 206. Estado de São Paulo. Como rotina, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu 2,014 bilhões de reais. E para o enfrentamento à Covid, recebeu mais 519,8 milhões de reais. A capital recebeu 927,3 milhões como rotina e 157,9 milhões de reais para o enfrentamento à Covid. E os municípios do interior, 3 bilhões de reais aproximadamente, e para o enfrentamento à Covid, cerca de 430 milhões de reais, totalizando 7,145 bilhões de reais ao estado de São Paulo. 20 respiradores, 15.642.178 equipamentos de proteção individual e foram habilitados 1.638 leitos de UTI. Eu lembro que o leito de UTI está sendo faturado, o Estado está recebendo por cada leito habilitado R$ 1.600 por dia, independente dele estar ocupado ou não. E que os recursos que foram destinados ao enfrentamento à Covid foram um complemento destinado à preparação para o enfrentamento, de forma que cada um, de acordo com as suas necessidades locais, contratasse pessoal, adquirisse equipamentos, respiradores, equipamentos de proteção individual, ampliasse a estrutura hospitalar existente, adquirisse insumos, medicamentos. Entrega de respiradores. Então nós temos aqui um geral de respiradores entregues, 823 até o momento. Nós prosseguimos com processos de aquisição, buscando, alinhados com a Anvisa, com a indústria nacional e também verificando dos produtos externos para que nós possamos importar a aquisição desses respiradores para reforçar a estrutura já existente e a cargo de estados e municípios. Uma vez que seria responsabilidade deles, é uma demanda extra ao Ministério que não tinha a expertise para aquisição de respiradores e de EPI, uma vez que era uma tarefa atribuída a estados e municípios. Estamos apenas reforçando, ajudando os estados e municípios nesse enfrentamento à Covid. Então, nós temos ali, eram 557 anteriormente, e nas novas entregas, mais 266 respiradores para diversos estados, conforme apresentado no quadro. Vou passar agora para o Macário da Vigilância em Saúde. Boa noite a todos e todas. Vou falar um pouco sobre a campanha, os resultados preliminares da campanha de vacinação contra a gripe. Conforme todos foi anunciado no começo do ano, até o momento, nós subdividimos a campanha de vacinação contra a gripe em 3 fases, sendo que até o momento 43 milhões de brasileiros já receberam a vacina contra a gripe. A primeira fase teve início no dia 23 de março com os idosos e trabalhadores de saúde. A segunda fase iniciou-se no dia 16 de abril com uma série de grupos específicos, principalmente profissionais de segurança, pessoas com doenças crônicas, caminhoneiros, indígenas, adolescentes de 12 a 21 anos sobre medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. E agora, na terceira fase, que teve início no dia 11 de maio a 5 de junho, que foi dividido também em 2 etapas, as pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes,
mulheres no pós-parto até 45 dias, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade poderão receber a vacina. Do total de pessoas desses grupos, a nossa estimativa é que 77,7 milhões de pessoas irão receber a vacina e que fazendo parte desses grupos prioritários. Na primeira fase da campanha, a avaliação que nós fizemos foi que todos os estados alcançaram a meta, no total, uma cobertura vacinal acima, inclusive, daquilo que era recomendado na meta. Na segunda fase, apenas 6 estados alcançaram a meta até o momento, e a terceira fase está em andamento. Lembrando que aquelas pessoas que fazem parte dos grupos, tanto da segunda fase quanto da terceira fase, podem procurar se vacinar o quanto antes, para que assim consiga ficar protegido contra 3 tipos de vírus influenza: o influenza A, H1N1, o influenza A, H3N2 e o influenza B, que são responsáveis por síndromes gripais e síndromes respiratórias agudas graves. Lembrando que professores e adultos de 55 até 59 anos de idade começam a ser vacinados hoje na segunda etapa da terceira fase da campanha de vacinação. A campanha segue até o dia 5 de julho, lembrando que o Ministério da Saúde alterou o início da campanha de abril para março, justamente com a finalidade de proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. Além da proteção contra a influenza, o público vacinado, ele consegue indiretamente auxiliar os profissionais de saúde na exclusão de um possível diagnóstico para coronavírus, ajudando inclusive a reduzir a procura por serviços de saúde, principalmente no momento de sazonalidade em alguns estados do Brasil, em que você tem aumento natural de casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. E lembrando que todo o investimento na vacina foi na ordem de R$1 bilhão na compra desses 79 milhões de doses para a campanha, e todas as doses elas já foram encaminhadas, estão sendo encaminhadas para os estados, para encaminhar para os municípios e para os municípios encaminharem para os postos de vacinação em diversas estratégias que estão sendo feitas por cada nível local, para que a vacina chegue definitivamente e realmente para as pessoas que fazem parte do grupo de vacinação. Então, a mensagem que a gente passa é que a campanha da influenza continua e as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem procurar a vacinação o quanto antes. Agora, falar um pouco sobre a atualização dos dados, a situação epidemiológica do Covid-19 no Brasil. Esse é um dado que sempre nos questionam em que posição o Brasil está em relação ao mundo. E é fato, em relação a números absolutos de casos, o Brasil ele se encontra na 4ª posição em relação a todos os países que informam casos de Covid-19 no Brasil. Mas em relação ao total de óbitos confirmados, esses dados são de ontem, 16.188 óbitos, fazem com que o Brasil ele fique na 6ª posição em relação ao total de países do mundo que reportam casos de coronavírus. Quando a gente observa a taxa de incidência e a taxa de mortalidade, que é o número de casos e o óbitos em relação à população multiplicado por um fator de 1 milhão, o Brasil ele tem, considerando somente os países com mais de 1 milhão de habitantes, o Brasil está na 38ª posição na taxa de incidência, com essa taxa de 1.134,2 casos por 1 milhão de habitantes, e em relação à taxa de mortalidade, o Brasil está na 18ª posição em relação aos países com mais de 1 milhão de habitantes, numa taxa de 76,2 óbitos para cada 1 milhão de habitantes.
Então, o objetivo dessa informação é justamente passar para os senhores todas as situações em relação a casos, óbitos e as taxas em relação à população, para que a gente possa ter comparações verdadeiras em relação à situação mundial. Esse gráfico ele mostra, a partir do 50º caso, como se dá a evolução do número de casos absolutos no mundo numa escala logarítmica. Então, observa-se em rosa que os Estados Unidos ele tem uma escala crescente, ele tem o número de casos ele é bastante superior aos demais países do Brasil, seguindo ali da Rússia em um pouco verde, o Reino Unido com uma curva com um número de casos maior e uma curva menos acentuada, e o Brasil em preto a gente pode observar essa linearidade. Então, a nossa avaliação é que o número de casos sendo reportado, ele tem sido de forma crescente em todos os estados, em alguns mais acelerados em relação a outros, mas que a situação ela de detecção e aumento do número de casos, ela é visível em todo o território nacional e comparado aos outros países. Esse dado é o de ontem, ele vai ser atualizado agora às 19 horas, mas enfatizar que até o dia 17, às 19 horas, eram 241.080 casos diagnosticados, nós tínhamos 130.840 casos em acompanhamento, tanto em acompanhamento hospitalar, como até mesmo aqueles acompanhamentos ambulatoriais e nas residências, para aqueles que estão em isolamento. 94.122 casos já foram recuperados, ou seja, tanto passaram por período de 14 dias de casos leves e receberam alta e estão fora, já foram para casa justamente do total de casos, e 16.118 óbitos. Próximo. Lembrando que nós estamos no 67º dia desde o início do primeiro caso detectado no Brasil. 3.270 municípios, ou seja, 58,7% do total de municípios brasileiros já detectaram casos confirmados de coronavírus, e 1.220 municípios, ou seja, 21,9%, detectaram óbitos por Covid no Brasil. Próximo. Eu tinha colocado na semana passada um dado que mostravam que existiam 39 registros no nosso sistema de vigilância epidemiológica da gripe, que faz o monitoramento dos casos graves, hospitalizados e dos óbitos, também por SRAG, por Covid. Nós tínhamos 39 registros que a gente identificou, a data de início de sintomas anterior ao dia 26, nós no mesmo dia encaminhamos ofícios para todas as secretarias para que eles fizessem uma reinvestigação. Alguns municípios concluíram a investigação, então a gente hoje tem 25 casos ainda com essa data anterior ao dia 26 de fevereiro, e a gente continua apoiando os estados e municípios na investigação retrospectiva desses casos, para a gente poder definir com clareza o momento em que os primeiros casos, ou que seja, no momento em que a transmissão iniciou realmente no Brasil. Próximo. Em relação às hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, até o momento, 139.622 hospitalizações foram detectadas por síndrome respiratória aguda grave. Para vocês terem uma ideia, ano passado nós tivemos pouco mais de 45.000 hospitalizações registradas nesse sistema, o que mostra o aumento no real no número de hospitalizações. E desse total, 39.064 foram confirmados por Covid, 1.792 por influenza, o que mostra a importância da vacinação contra a influenza para os grupos prioritários, que são aqueles que têm maior risco de evoluir para um caso grave de síndrome respiratória aguda grave, 2.182 outros vírus respiratórios. Em 48.711 não foi detectado nenhum tipo de vírus ou de agente etiológico, e 47.873 hospitalizações por SRAG seguem em investigação.
Essa é a distribuição das hospitalizações segundo raça-cor: 51,4% da cor branca, 39,7% pardo, 7,0% preto, 1,7% amarelo e 0,3% indígena. Próximo. Em relação aos óbitos, as hospitalizações de SRAG que evoluíram para óbitos, segundo a etiologia, nós tivemos 23.478 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave até a semana 20 que evoluíram para óbito. 11.548 eram por Covid, 161 por influenza, 130 por outros vírus respiratórios, 9.362 não foi possível identificar o agente e seguem 2.277 óbitos em investigação. É importante salientar que, apesar de nós diariamente, quando fazemos as atualizações dos dados, atualizamos os registros desses casos no momento em que ele nos é repassado pelos estados e municípios, o número de óbitos que ocorrem por dia ele tem que ser avaliado com bastante cautela. Por exemplo, desses 230 registros que foram atualizados nas últimas 24 horas, e 82% deles, ou seja, 188, eles ocorreram nos últimos 3 dias. E os demais estão distribuídos nas semanas anteriores. Quando a gente compara esse gráfico agora com um gráfico no início ou há um mês atrás, por exemplo, que nós tínhamos realmente uma dificuldade na questão dos testes, a gente pode observar que tem diminuído muito o passivo, o número de casos que foram coletados à amostra de forma adequada e que aguardam o resultado laboratorial, mostrando que o aumento na testagem já é uma realidade no Brasil e a gente pretende aumentar ainda mais nos próximos dias, desculpa. Esse é o quadro, em azul mais escuro, os óbitos confirmados para Covid e em azul mais claro, óbitos em investigação. Lembrando que desses 2.277 óbitos, alguns deles podem ser confirmados por Covid, por influenza, por outros vírus respiratórios ou por outra etiologia. Alguns não vai ser possível a identificação do agente etiológico, tendo em vista que o SRAG ele é uma doença ele é uma síndrome que tem um amplo aspecto e são diversas causas que podem causar esse quadro grave em relação a todos esses óbitos que estão em investigação até o momento. Próximo. Desses óbitos, 69% são acima de 60 anos de idade, 31% abaixo e cerca de 64% apresentam pelo menos um fator de risco. Lembrando que cardiopatia, diabetes, doentes renais, pessoas com portadores de doenças neurológicas, pneumopatias, a obesidade, imunodepressão e o asma, e as pessoas com asma são aquelas que apresentam maior risco de apresentar quadros graves e evoluir para óbito. Em relação às hospitalizações que evoluíram para óbito, 43, por raça-cor, 43,1% da cor branca, 47,3% pardo, 7,5% preto, 1,7% amarelo e 0,5% indígenas. Só para concluir, nós estamos alterando evoluindo com os nossos painéis de informação. Além dos painéis de informação de casos que são atualizados agora, daqui a pouco, a partir das 19 horas, nós também estamos implementando mais informações, principalmente em relação ao monitoramento de síndromes respiratórias agudas graves, para que a gente possa dar uma maior transparência em relação à situação epidemiológica e ajudar gestores e também para que a população tenha em dimensão, em tempo real, sobre todo o quadro epidemiológico do Covid no Brasil. Obrigado. Nós temos aqui um grupo de jornalistas previamente cadastrados no Ministério da Saúde, eles fazem perguntas específicas sobre a apresentação. Secretário Macário pergunta se esses dados aqui eles são da Organização Mundial de Saúde.
Esses dados são da Organização Mundial de Saúde, eles podem ter a atualização deles varia de acordo com o fuso horário internacional, então pode ter algum tipo de variação entre eles, mas genericamente essa é a informação que nós obtivemos diretamente do site da OMS. E a outra pergunta é sobre esses 25 casos, óbitos anteriores a 26 de fevereiro. Por que a demora tão longa na investigação desses óbitos? É porque justamente a quantidade de casos e óbitos que estão sendo investigados pelas secretarias municipais e estaduais de saúde é muito grande, e isso é uma rotina da vigilância. Então, a gente justamente chamou a atenção para as secretarias para que eles possam dimensionar o trabalho, orientar o trabalho, logicamente, avaliando tanto esses casos novos, essas novas infecções e os novos registros, mas também não deixando de avaliar o passivo, ou seja, aquilo que foi registrado anteriormente, até para a gente definir melhor, com mais clareza, o momento que esses casos iniciaram no Brasil. Sobre esse gráfico, pergunta, neste e outros boletins consta 15 de março, qual a data do primeiro óbito? Neste e em outros boletins consta 15 de março, mas o painel está 17 de março. Qual é o dado correto, 15 ou 17? Então, esse é um dos óbitos que estão em investigação também. Então, a gente aguarda a finalização da investigação para que a gente possa efetivamente ter essa cronologia de forma mais clara. Só um pouquinho, que eu estou tentando entender aqui qual é o gráfico. Volto no de 25. A Isa da CBN, significa que 25 estão em investigação ou 25 já foram confirmados com sintomas anteriores a 26/2? Não, 25 casos de SRAG foram confirmados para Covid. O que a gente está investigando é que se a data de início dos sintomas foi anterior ao dia 26 ou foi um erro de digitação. Acontece, e isso, embora possa parecer um grande, 25 casos, lembrando que a gente está com mais de 130 mil notificações. Então, às vezes a pessoa que trabalha, principalmente o serviço de saúde que tem trabalhado diuturnamente, às vezes erra, em vez de botar 15/4, bota 15/1, como início de sintomas. Então a gente precisa ter esse processo de avaliação que é comum, isso faz parte da rotina da vigilância em qualquer lugar do mundo, para que realmente faça essa avaliação com maior critério e que possa, não, realmente esse caso é de 15/1 ou é de 15/4. Sobre esse slide, pergunta Jonas Valente da Rádio Agência Brasil, o que significa síndrome respiratória aguda grave não especificada? Aquela síndrome respiratória aguda grave, ou seja, um quadro de síndrome gripal que evolui para uma forma grave, como, por exemplo, dispneia, falta de ar, a pessoa tem uma oxigenação abaixo de 95%, um quadro de angústia respiratória e que precisa ter hospitalização. Não necessariamente precisa entrar no UTI. Muitos desses precisam ter um leito de UTI disponível justamente quando a situação fica mais grave. Então, essas hospitalizações por SRAG, algumas delas, mesmo fazendo a coleta de forma oportuna, muitas vezes a gente não consegue se identificar nenhum tipo de agente etiológico, nem se é um vírus, se é uma pneumonia, alguma coisa, uma bactéria, e acaba realmente sendo classificado como não especificado, justamente porque o quadro de síndrome respiratória aguda grave ela pode envolver diferentes agentes, não só vírus, bactérias, mas outros que muitas vezes não são detectados por análises laboratoriais de padrão. A pergunta novamente sobre os óbitos antes de 26/2. Em outras apresentações nós trouxemos 39 casos que estavam sendo investigados, quer dizer que 14 já foram descartados. Exatamente, 14 já foram corrigidos. Muito provavelmente a data estava errada e aí eles fizeram essa correção. Tá.
Vamos para as perguntas presenciais, por favor. Vamos fazer 2 perguntas presenciais agora, depois a gente retorna às online. A primeira pergunta, Daniele Popov, TV Brasil. Boa noite. Sobre um dos gráficos que vocês apresentaram, informando que o Brasil está em 4º lugar no número de casos confirmados, em 6º número de óbitos, os senhores ressaltaram que essa informação é com base no que os outros países repassam. Então, eu gostaria de saber se existe uma ideia, ou se o governo acredita que o Brasil não está nessa situação tão, digamos assim, tão grave no número de casos confirmados e de mortes. E, é isso, essa pergunta. Obrigada. Acho que o mais importante, analisando a situação, é realmente posicionar em que local, em que momento o Brasil se encontra em relação ao mundo. Então, quando a gente compara número de casos absolutos, a gente não leva em consideração populações. Por exemplo, populações da Itália, Turquia, são menores que muitas vezes são menores que a população brasileira. Então, quando a gente informa número de casos, é o número geral, é aquilo que cada país conseguiu detectar. Mesma coisa o número de óbitos. Quando a gente normaliza por taxas de incidência e mortalidade, a gente tem realmente uma informação sobre o risco. Então, a gente pode considerar que a incidência, comparado com outros países, pelo menos esses 10 países que estão listados, ela é menor, ou seja, proporcionalmente em relação à população brasileira, o número de casos e o número de óbitos é menor do que em outros países, o que não impede, ou que não justifica o que não modifica nenhum tipo de entendimento em relação aos crescimentos de casos. É apenas uma explicação em termos de comparação, mostrando que nós estamos conseguindo detectar casos, mas comparativamente com outros países, a proporção ela é diferente e menor. A próxima pergunta, Daniel Gulino, O Globo. Boa noite, secretários. Tirar uma dúvida sobre o cronograma de entrega dos respiradores. Na semana passada, o Ministério informou que ia entregar 2.600 até o final de maio. E até agora estamos no dia 18, só foram entregues 823. O Ministério vai cumprir essa meta até o final? Como é que está o cronograma para esse mês e para os próximos? Obrigado. Boa noite. Com relação à entrega, nós estamos fazendo à medida em que os fornecedores nos entregam aquilo que encomendamos. E, às vezes, estamos nos deparando, assim como estados e municípios, com óbices nesse processo de aquisição. Então, aquilo que foi repassado anteriormente é um planejamento e estamos dando foco exatamente naquilo que nós estamos entregando. Ocorrem atrasos, ocorrem problemas de desembaraço, e temos contado com o apoio de toda a estrutura do governo, todos os ministérios, para poder agilizar essas entregas. Mas é uma realidade que todo mundo está vivendo, a procura por respiradores, e nós estamos nos esforçando ao máximo, inclusive com a habilitação de equipamentos, junto à Anvisa, com a indústria nacional, para a gente poder atender da melhor forma, dentro do que é possível, os nossos estados. Nós vamos para perguntas encaminhadas nesta tarde para o Ministério da Saúde. O Luiz Bittencourt, revista Diária, pergunta: alguns estados da federação, como Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro e Pernambuco, são os mais fragilizados quando avaliados pela taxa de mortalidade, óbitos por milhão de habitantes. Por que o Ministério não os prioriza e foca toda a energia nesses estados, considerando que autocontrole é possível nos outros estados? Bom, como foi apresentado, nós estamos atendendo a todo o país.
É óbvio que nós estamos analisando a incidência de casos, a evolução da epidemia, a capacidade de resposta e estamos apresentando a resposta para todo o país, de acordo com uma avaliação de riscos. Com isso, cabe ressaltar que, desde o início do ano, o Ministério descentralizou recursos para estados e municípios com vistas a que eles, dentro da sua realidade local, dentro de um princípio de não linearidade, se preparassem para o enfrentamento da Covid, fosse contratando profissionais, adquirindo respiradores, monitores cardíacos, leitos, ampliando estruturas hospitalares, comprando EPIs, medicamentos, insumos, ampliando a estrutura com hospitais de campanha, contratando profissionais de saúde. Então, uma série de ações para que estes entes federativos, de acordo com o previsto na Lei 8080, que é a gestão tripartite da saúde, fizessem a sua parte. Além disso, tem complementado com a aquisição e distribuição de respiradores, EPI, insumos e de profissionais, ampliando a capacidade de resposta na atenção primária nas UBS, com programa de reforço de recursos humanos, de médicos, para que algumas unidades básicas de saúde possam atender no turno da noite também. Infelizmente, a adesão dos municípios ela está baixa ainda, está em torno de 7%. É importante que nós possamos atender na atenção primária para evitar que pessoas agravem seu quadro de saúde dentro de casa. Então, é importante essa adesão, de forma que nós possamos melhorar a atenção primária e evitar agravamento de casos que demandem posteriormente a ida a um hospital. Dessa forma, muito foi feito pelos municípios. Eu sei que gostaríamos de poder fazer muito mais, mas é um trabalho em que todos estamos esforçando, esforço nacional. Valquíria Homero, Poder 360. Equipes do IBOP foram impedidas de realizar a testagem domiciliar para a Covid-19 em pelo menos 11 das 113 cidades da pesquisa. Autoridades locais afirmam que não foram informadas sobre o estudo. Como o Ministério se posiciona, as equipes serão enviadas a outros municípios? Qual o prazo estimado e como isso afeta os dados e conclusões da pesquisa? Em que data serão divulgados os primeiros resultados? Essa foi uma situação atípica que aconteceu, né, pontual em alguns municípios. Essa pesquisa ela foi contratada pelo Ministério da Saúde junto à Universidade Federal de Pelotas, justamente para que a gente tenha uma informação mais detalhada sobre o número de casos e conseguir, inclusive, fazer as nossas estimativas sobre casos, subregistro e ampliando cada vez mais o conhecimento. Houve, infelizmente, um problema de comunicação, apesar de o Ministério ter encaminhado uma documentação para todos os estados informando da realização da pesquisa. Infelizmente, alguns municípios não receberam essa informação, mas nós reforçamos a necessidade dessa pesquisa e a importância para o Brasil para que tenhamos essas informações. Aqueles locais em que não foi possível trabalhar, os gestores já foram comunicados e pelo menos a informação é que já entenderam o processo e a pesquisa ela continua nesses locais. A equipe responsável pela pesquisa ela fez uma reorganização, uma reorientação. Essa é apenas a primeira fase desse trabalho. Eles têm ainda duas etapas para serem cumpridas. E essa informação ela vai passar tanto para o Ministério da Saúde, como vai ter para os estados e municípios, sendo divulgado em momento oportuno. Nas próximas perguntas, Cristina Lemos, Record TV, Marcela Fernandes, Huffington Post Brasil, Galton Sé, SBT, Manuela Albuquerque do Jota,
todas elas perguntas sobre algo que o secretário executivo falou, sobre estudos que estão sendo realizados, orientações que estão sendo aprimoradas, né, que ainda serão publicadas, e ainda perguntas específicas sobre medicamentos, em especial sobre cloroquina. Essas perguntas nós traremos, o Ministério da Saúde trará especialistas relacionados sobre o tema aqui, outros secretários que tratam do assunto, para esclarecer especificamente essas questões. Hoje nós estamos com o secretário executivo, que trata dessa disponibilidade de recursos e logística e insumos que estão sendo levados aos estados, o secretário de Vigilância e Saúde, que está tratando dos temas pertinentes. Então, durante a semana nós responderemos essas perguntas. Não sei se o secretário executivo quer responder comentar essa da Manuela Albuquerque, do Jota. Qual foi o resultado da avaliação do grupo australiano sobre os estudos clínicos? Essa aqui também, Manuela Albuquerque, mesmo tema, Juliana Contaifer, Metrópolis. Uma empresa americana afirmou ter bons resultados em testes com a vacina para a Covid-19. O que o Ministério está fazendo para que o Brasil tenha acesso rápido à imunização ou que qualquer outro medicamento realmente se comprove cientificamente eficaz contra a doença? Ou a gente pode trazer também... Eu acredito que toda a comunidade científica mundial, ela está inclinada à busca da vacina da Covid. E não há reserva com relação ao conhecimento. Nós estamos com os nossos técnicos, nossos especialistas, em contato com os especialistas de todo o mundo, nesses estudos, e não tem havido barreiras para que se busque essa solução. Então, é um esforço mundial nessa direção. Se quiser completar. E lembrando que o Brasil, ele, se não tem o maior, mas pelo menos um dos maiores programas de imunização do mundo. O nosso Programa Nacional de Imunização, ela tem capilaridade, tanto a nível federal, municipal, estadual, para alcançar os grupos no momento em que uma vacina for disponibilizada. Então, isso faz parte da história do Sistema Único de Saúde. Assim que a vacina estiver disponível, nós iremos implementar prontamente um grande programa de imunização, mas precisamos que todo o esforço da parte científica internacional, que tem sido conduzido por diferentes frentes, esteja já disponível e pronto para que a gente possa alavancar essa ação. O mesmo vale para medicamentos específicos. João Oliveira, O País, pergunta sobre Remdesivir. Paulo Saldanha, a Folha de São Paulo, sobre estudos gerais e fala sobre doxicicloroquina. Maria Eduarda Cardim, Correio Brasiliense. Todos esses temas nós traremos um secretário específico da área para sanar as dúvidas relacionadas a esse tema. Então eu vou para assistência ilícito. Gésio Passos, da Rádio Nacional, pergunta, após a licitação frustrada do Ministério da Saúde, o que a pasta irá fazer para licitar e contratar 2.000 leitos de UTI para apoiar o tratamento para a Covid-19? Só complementando a pergunta anterior, esses estudos estão sendo concluídos, essas orientações, sobre o emprego de fármacos. Então, os especialistas falarão posteriormente e de tudo que for adequado e que se está aplicando no Brasil e no mundo, na comunidade científica e que está surtindo efeito para o combate à Covid. Com relação aos leitos, já foram contratados e distribuídos 540 leitos de UTI até o momento. Eu ressalto mais uma vez que, pelas atribuições tripartite, caberia a estados e municípios equipar os seus hospitais e as suas UTI, seus leitos, seus equipamentos, respiradores, etc. Com relação à contratação de 2.000, nós estamos tentando contratar para poder reforçar essa capacidade de estados e municípios, mas ocorreu o processo licitatório agora no início de maio, não houve interessados em proporcionar esse serviço, em serem contratados. Nós vamos novamente, estamos abertos aí a tentar essa contratação.
E espero que haja interessados. Mas, como eu disse, respiradores e outros equipamentos, nesse momento, são de interesse de todo mundo. Então, não apareceu nenhuma empresa interessada em nos prestar esse serviço nesse momento. Kaique Alencar, do Portal IG, pergunta: o governador de São Paulo, João Dória, disse nessa semana que o Ministério da Saúde não enviou nenhum equipamento ao Estado em 70 dias de pandemia. Qual a posição da pasta sobre essa declaração? O governador ainda disse que havia firmado um acordo com o ex-ministro Nelson Tachi para receber 200 respiradores do governo federal, além de EPIs, que chegaria nesse mês. Esses materiais ainda serão enviados para o Estado? Com relação a recursos financeiros, EPI, 15.642.178 EPIs. Foram habilitados 1.638 leitos de UTI, a mais do que já havia. Eu posso até colocar aqui quanto que isso significou em recursos financeiros. Então, no caso do Estado de São Paulo, houve um acréscimo no faturamento, de centralização de recursos, de 236 milhões correspondentes a esses 1.638 leitos. Com relação aos respiradores, como eu falei, à medida que eles vão chegando, que nós estamos adquirindo, eles estão sendo distribuídos, e já foram distribuídos ao Estado de São Paulo, 20. À medida que outros forem chegando, nós vamos distribuir de acordo com a nossa disponibilidade. Temos mais uma pergunta aqui, presencial. É o Vitor Boiadijan, da Globo News. Secretários, boa tarde. Eu queria saber como é que está sendo a estruturação do Ministério da Saúde com a ausência do ministro, se a orientação é seguir toda a estratégia que estava sendo feita pela Secretaria Executiva, que é a questão logística, e se essa ausência de um ministro, que não se sabe até quando vai, desfalca de alguma forma a atuação do Ministério nesse momento. Obrigado. Como eu falei, o nosso foco está em prosseguir na logística e em concluir as orientações que estão sendo discutidas, pactuadas com os conselhos. E eu acredito que a gente intensificando essas ações logísticas e concluindo a orientação para avaliação de risco, que vai ser uma ferramenta para os gestores, e também para nós podemos apoiar estados e municípios. Orientações para o manejo de pacientes com Covid, com fármacos, com equipamentos e com pessoal, em todos os estágios da doença. E orientações para massificação de testagem e ampliação do diagnóstico, nós vamos estar em melhores condições de conhecer o nosso inimigo, que é a Covid, e enfrentá-lo da maneira mais efetiva. Os recursos continuam sendo descentralizados. O Ministério, ele é constituído por técnicos de elevado nível, de diversas especialidades, prestando um assessoramento e apoiando a decisão de forma excepcional. Então, eu acredito que não houve solução de continuidade e que os trabalhos de enfrentamento continuarão com esse foco, além das outras tarefas de rotina do Ministério. Outras morbidades, outros problemas, campanhas de vacinação que vão ocorrer concomitante com o enfrentamento à Covid. Eu vou juntar duas perguntas, apesar de parte delas já terem sido respondidas pelo secretário. Débora, da Rádio Gaúcha, pergunta: o Ministério da Saúde desistiu de colocar em prática o plano elaborado pelo ex-ministro Tachi sobre parâmetros do isolamento social? Quando vai sair o protocolo para uso de cloroquina? Já mencionamos isso. Vladimir Neto, TV Globo: Carlos, o ex-ministro Tachi estava elaborando um documento conjunto com CONAS e CONASEMES com diretrizes para orientar decisão sobre isolamento social. O que vai acontecer agora com esse documento? Ele ainda será elaborado e divulgado pelo governo? Eu lembro que essa orientação para avaliação de risco, que vai ser uma ferramenta para apoio à decisão do gestor, ela vinha sendo elaborada já há semanas, um trabalho sendo feito em conjunto com técnicos do Ministério, CONAS, CONASEMES, da comunidade científica, da OPAS,
E esse trabalho, ele não se perdeu, ele está em fase de conclusão e está em fase de pactuação com o CONAS, CONASEMES e OPAS, para que sejam então divulgadas essas orientações para avaliação de risco. Não se trata de um plano para isolamento social, é uma avaliação de risco que vai orientar os procedimentos e a decisão a ser tomada pelo gestor. E como eu disse, CONAS e CONASEMES estamos em tratativas com conselhos para poder concluir e divulgar essas orientações. Carolina Moreno, TV Globo. No início de maio, o Ministério prometeu que divulgaria a base do CIVEP-GRIP semanalmente, mas a última divulgação foi do dia 4 de maio, ou seja, 2 semanas. Quando teremos acesso a uma versão mais atual desses dados? Isso é uma pergunta importante, porque nós do Ministério da Saúde temos trabalhado muito na questão da transparência, com a difusão de todas as informações anonimizadas, né, sem a identificação individual, justamente para toda a sociedade poder acompanhar a evolução dos indicadores. Semana passada nós tivemos um problema em relação aos sistemas de CIVEP-GRIP na parte de exportação de dados, e a gente teve justamente esse problema, impossibilitou que a gente conseguisse atualizar semanalmente esse dado, mas essa informação, esse problema já foi resolvido. Nós estamos nesse momento com uma equipe fazendo a avaliação, o tratamento da base de dados para colocar, bem provável, amanhã a gente vai ter esse dado atualizado com os dados até ontem, até o dia de hoje, conforme foi prometido. Lembrando que assim como todo o sistema de saúde, a vida das pessoas e também a própria rotina de todos os brasileiros, de toda a população mundial, os nossos sistemas de informação, eles também são bastante afetados em relação a isso, principalmente na questão de volume de informações, e também porque para alimentar esses sistemas é necessário a participação humana em diversas etapas da cadeia, desde o momento em que notifica um caso suspeito, que essa amostra vai para um laboratório para ser alimentado, tem todo o processo laboratorial, que não é simplesmente chegar e dar um diagnóstico, você tem etapas a serem cumpridas até sair o resultado, esse resultado entrar no sistema de informação, esse sistema de informação ser alimentado e a gente poder ter as informações estimativas. Isso pulando de 45 mil no ano todo, por exemplo, que foi o caso do CIVEP-GRIP, para 139 mil casos, registros somente nesses primeiros 4 meses e meio. Então, esses sistemas eles estão sendo cada vez mais aperfeiçoados justamente para dar conta de toda essa quantidade de informação e, na medida em que a gente for resolvendo, atualizando esses sistemas, essas informações elas estão disponíveis em diversos portais, principalmente no Open Data SUS, que é o portal de dados abertos que foi lançado na semana passada pelo Ministério da Saúde, além dos painéis de informação como o painel Coronavírus e outros instrumentos de transparência disponibilizados para todos. Tem uma pergunta da Érica Alcântara aqui, Jornal do Ouvidor. Não sei se o secretário quer se posicionar sobre o assunto ou a gente deixa para um dia que... Tem condições, já posso passar e depois ele, se for o caso, complementa uma outra oportunidade. O ministro... Desculpa, secretário, vamos ler? Desculpa. O ministro interino vai atuar na gestão da pasta e, no caso do coronavírus, vai definir estratégia de tratamento médico, embora não tenha formação em medicina. Se sim, com base em que critérios o protocolo de atendimento dos pacientes será alterado? O segredo da gestão é saber usar a sua equipe e, como eu coloquei, o Ministério tem um corpo técnico de excelência, profissionais com currículo reconhecido na comunidade científica, e é se valendo desses técnicos que estão sendo, já há algum tempo, elaboradas as orientações a que eu me referi anteriormente. Elas estão sendo, nesse momento, estão em fase de finalização e sendo pactuadas com conselhos para que sejam divulgadas. Então, nós não temos o ministro interino
inferindo ou determinando alguma ação que foge da sua área de conhecimento, mas fazendo uso dos técnicos, de experiências que acontecem no Brasil e no mundo e alinhado com a comunidade científica. Então, essas orientações serão elaboradas dessa forma e de uma maneira de pactuação com conselhos. As últimas duas perguntas que nós teríamos aqui é de Giovana Galvani, da Carta Capital, e da Paula Ferreira, do Globo, novamente sobre pesquisas e participações em pesquisas internacionais. Esses dois temas também eu vou deixar para os secretários relacionados a esses temas, para quando eles estiverem aqui na coletiva, serão respondidas essas perguntas durante a semana. Agradeço aos secretários, não temos mais perguntas adicionais. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Pode falar, secretário. Eu agradeço o interesse e o apoio de todos. Eu lembro que não haverá solução nas medidas de enfrentamento à Covid, que estão sendo conduzidas pelo Ministério da Saúde e apoiadas pelos demais ministérios do Brasil. A comunidade científica tem apoiado as ações e vamos continuar oferecendo o apoio em insumos, equipamentos, respiradores para estados e municípios, de acordo com a nossa capacidade e com a velocidade que eles venham chegando. Eu ressalto que o Ministério colocou à disposição o seu depósito, o grande depósito que nós temos em Guarulhos, para facilitar a aquisição por estados e municípios de equipamentos e insumos. Pelas dificuldades logísticas que existem no âmbito nacional e particularmente quando se importa algum equipamento, o ministro interino já havia divulgado anteriormente, e eu gostaria de destacar que o nosso depósito em Guarulhos, ele está disponibilizado para facilitar a aquisição de materiais importados ou mesmo nacionais, inclusive fármacos, de forma que o estado ou o município receba o material no nosso depósito e nós o apoiemos com o transporte até a localidade para onde vai ser distribuído esse material. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.